Boa noite a todos. Cumprimento o público aqui presente no plenário desta casa e aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Solicito que a vereadora secretária Vânia proceda à chamada inicial. Daniel. Público que nos assiste online, servidores desta casa, boa noite. Cássio Corrêa de Matos, Daniel Araújo Souza, Douglas Veríssimo Gonçalves, Duarte Severino Gomes, Elias Trindade, Emerson de Souza, Gustavo das Neves Fernandes, Hugo Leonardo de Oliveira Farnete, Humberto Freire Pereira, Ivanete Gonçalves Marcha Carvalho presente, Jânio Rocha Lima, Gessé Teixeira Silva, Leonardo Viana Pinheiro, Maria Dorilé da Silva, Solange Maria Rodrigues Ferreira. Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos. Comunico que se encontra instalado nessa casa a ouvidoria parlamentar conforme a resolução 225/2017. De conformidade aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 117 da resolução 05 de 90, solicito ao vereador Dr. Hugo Leonardo de Oliveira Farnete que proceda a leitura do trecho do Evangelho, da oração, do trabalho e da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Boa noite a todos. Salmo 25, versículo 8. Senhor, amo a habitação de vossa casa e o tabernáculo onde reside a vossa glória. Oração pelo trabalho. Deus Pai, humildemente invocamos o vosso nome e vos oferecemos nosso trabalho nesta casa. Pedimos que envieis vosso Espírito Santo sobre nós, para que ele nos ensine todas as coisas, que ele nos dê sabedoria, discernimento e alegria, e que desta forma o nosso trabalho prospere. Nós vos damos graça e glória, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido de vós. Amém. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 23. Todo homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Solicito que a vereadora secretária Vânia proceda à leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de junho do corrente ano. Resumo da ata da 20ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Curvelo, em sua 20ª legislatura, ano legislativo de 2022, realizada em 14 de junho de 2022. Expediente, chamada inicial. Leitura do resumo da 18ª e 19ª ata das reuniões ordinárias anteriores, que foram aprovadas por unanimidade. Leitura de correspondências e comunicações recebidas. Apresentação das proposições pelos vereadores. Encaminhamento ao plenário e comissão competentes para substituição o projeto de lei número 32 de 2022. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2022. Encaminhamento de plenário e comissões competentes, o projeto de lei 036 de 2022, projeto de lei 1201 de 2022, projeto de decreto legislativo número 14 de 2022, projeto de decreto legislativo número 015 de 2022, projeto de decreto legislativo número 16 de 2022, projeto de decreto legislativo número 017 de 2022, projeto de decreto legislativo número 018 de 2022. No expediente Assuntos Urgentes, usou da palavra o vereador Gustavo das Neves Fernandes. O vereador Daniel Araújo Souza apresentou o requerimento solicitando a dispensa de interstício para apreciação na reunião do projeto de lei número 032 de 2022 e projeto de decreto legislativo número 010 de 2022.
Ordem do dia. Submetido em apreciação do plenário o pedido do vereador líder do prefeito, Daniel Araújo Souza, para que o projeto de lei número 032 de 2022 e projeto de lei complementar número 010 de 2022 sejam apreciados nesta reunião. Foi aprovado por... Desculpa. Foi aprovado por unanimidade. Submetido em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 033 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Submetido em discussão e votação, o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao substitutivo 01 apresentado ao projeto de lei número 1203 de 2022. Foi rejeitado com os votos contrários dos vereadores Humberto Freire Pereira e Douglas Veríssimo Gonçalves. Submetido em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 032 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Submetido em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 034 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Submetido em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 035 de 2022 foi aprovado com a abstenção do vereador Daniel Araújo Souza. Submetido em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 010 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Desculpa. Submetido em discussão e votação nominal os projetos de decreto legislativo número 011 de 2022, 012 de 2022 e 013 de 2022 foram aprovados por unanimidade em votação nominal. As proposições referentes ao pedido de informação, requerimento e moção foram aprovadas por unanimidade e as indicações foram despachadas pela presidência. Submetido em apreciação do plenário o abono de falta apresentado pela vereadora Maria Dorileia da Silva, a reunião ordinária e a reunião das comissões permanentes, no dia 14 de junho de 2022, foram aprovados por unanimidade. Submetida à apreciação o requerimento de abono de falta na reunião extraordinária a realizar-se no dia 15 de junho de 2022, do vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Foi aprovado por unanimidade. No expediente de líderes, usaram da palavra os vereadores líderes Douglas Veríssimo Gonçalves, Daniel Araújo Souza e a vereadora liderada Solange Maria Rodrigues Ferreira. No expediente de explicação pessoal, usaram da palavra os vereadores Solange Maria Rodrigues Ferreira, Gustavo das Neves Fernandes, Jânio Rocha Lima, Duarte Severino Gomes, Gessé Teixeira, Daniel Araújo Souza, Emerson de Souza, Ivanete Gonçalves Marques Carvalho e Hugo Leonardo de Oliveira Farnete. Nada mais havendo a tratar, foi anunciada a previsão da ordem do dia da próxima reunião. Submeta em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestações, declaro aprovada. Solicito também que a vereadora secretária Vânia proceda à leitura da ata da sessão ordinária anterior. Resumo da ata da 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Curvelo, em sua 20ª legislatura, ano legislativo de 2022, realizada em 20 de junho de 2022. Expediente. Chamada inicial. Leitura de correspondências e comunicações recebidas. Apresentação das proposições pelos vereadores. Encaminhamento ao plenário e comissões competentes do projeto de lei número 1210 de 2022. Projeto de lei número 1212 de 2022. Projeto de lei número 037 de 2022. No expediente Assuntos Urgentes, usou da palavra o vereador Gustavo das Neves Fernandes e Humberto Freire Pereira. Ordem do dia. Submetida em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 1201 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Submetida em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 1205 de 2022 foi aprovado com voto contrário do vereador Humberto Freire Pereira. Submetida em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 036 de 2022 foi aprovado por unanimidade.
Submetido em discussão e votação nominal, os projetos de decreto legislativo números 014 de 2022, 015 de 2022, 016 de 2022, 017 de 2022 e 018 de 2022 foram aprovados por unanimidade. As proposições referentes a pedido de informação e moção foram aprovadas por unanimidade. A proposição número 353 de 2022, referente a requerimento apresentado pelo vereador Douglas Veríssimo Gonçalves, foi concedido prazo, a pedido do vereador Humberto Freire Pereira, para sua posterior análise. As indicações foram despachadas pela presidência. No expediente de explicação pessoal, usou da palavra o vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Nada mais havendo a tratar, foi anunciada a previsão da ordem do dia da próxima reunião. Submeto em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestações, declaro a mesma aprovada. Solicito à vereadora secretária Evânia proceder à leitura das correspondências recebidas. Resumo de correspondências e comunicações recebidas para a reunião ordinária realizada em 27 de junho de 2022, 18 horas. Da Câmara Municipal de Curvelo, convidando para apresentação e discussão do projeto de lei número 21 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2023 e da outras providências, a ser realizada em sua sede no dia 28/6 de 2022, terça-feira, às 18 horas e 15 minutos. Do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Curvelo e Região, Geraldo Mascarenhas Machado, agradecendo a participação do presidente vereador Emerson de Souza, representando esta Casa Legislativa, na 4ª etapa do curso de capacitação de dirigentes sindicais ocorrido no dia 23 de junho de 2022, na cidade de Curvelo. Da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, convidando para a inauguração da unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo, Minas Gerais, com a implantação do projeto de enfrentamento à violência contra a mulher e assinatura simbólica do termo de cooperação técnica, a realizar-se no dia 28 de junho de 2022, terça-feira, às 14h30, no Auditório de Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável, Rua Prefeito Irineu Moreira Gonzaga, número 90. Somente isso. Solicito a vereadora secretária Evânia registrar as presenças no plenário. Luiz Farnete, cidadão. Lídio Costa, Sindicato de Transporte Rodoviários, Curvelo. Leandro Bustamante, assessor de imprensa. Lindaura Rocha, Conselho Municipal de Saúde. Sejam todos bem-vindos. Lembro aos senhores vereadores que é vedado o uso de expressões ofensivas e desrespeitosas ou, de qualquer modo, perturbar a ordem dos trabalhos, sob pena de ser advertido por essa presidência. Com a palavra, os senhores vereadores, para a apresentação sem discussão de proposições, sendo 5 minutos para a apresentação de proposições e 10 minutos para a apresentação de projetos. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Daniel Araújo. Senhor presidente, senhora secretária, na qual cumprimento a todos os vereadores, público presente, público que nos assiste também de forma virtual. A indicação 389/22, senhor presidente da Câmara Municipal de Curvelo, vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, indica: o conceito de acessibilidade é descrito na legislação brasileira como a condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. O município de Curvelo já implantou há algum tempo em diversos locais meios de acessibilidade, facilitando a locomoção de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Entretanto, ainda é extremamente necessário expandir esses acessos com melhoria e ampliação de acessibilidade nos órgãos públicos da Prefeitura Municipal, como as secretarias, ESFs, rodoviária e local de grande circulação de pessoas. Desta forma, solicito que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Luiz Paulo Glória Guimarães
Guimarães, solicitando melhorias e ampliação das vias de acessibilidade no município de Curvelo, objetivando atender às demandas de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, como também pessoas com carrinhos de bebê que têm grande dificuldade em transitar com os mesmos. Sala de reunião, 27 de junho de 2022, Daniel Araújo e demais vereadores da base do prefeito. Também tem uma outra indicação aqui, senhor presidente, a 391/22, que, na verdade, é no sentido de limpeza e manutenção das avenidas Leite Ribeiro, Alameda dos Sabiás e Alameda dos Canários, na qual também é assinada aí pelo vereador Jânio Rocha Lima e também a nossa vereadora, a Ivanete, secretária da mesa. E o ofício a gente despacha da mesa diretora. Somente isso, senhor presidente. Deus abençoe e um abraço. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e que nos acompanha de forma virtual. Senhor presidente, inicialmente eu encaminho em substituição, nos termos do artigo 191 do Regimento Interno dessa Casa, o projeto de lei 1210 de 2022. A presente substituição se faz visando proceder à alteração para adequação na redação dos dispositivos que compõem a proposição em questão, de forma a sanar eventual vício apontado pelo IBAM através do parecer 1915 de 2022. Esse projeto, senhor presidente, é o projeto que dispõe sobre a transparência e publicidade em relação às verbas repassadas na forma da Lei Estadual 23.830 de 2021, conforme eu já havia antecipado anteriormente. Esse projeto ele foi apresentado em parceria, em conjunto, com inúmeros vereadores que compõem o Grupo Legislativo do Estado de Minas Gerais. Inclusive, na data de hoje, projeto de igual teor foi sancionado em Nova Lima, projeto de autoria da vereadora Juliana Salles. Então, o IBAMA já encaminhou parecer e, visando adequar as proposições do IBAM, eu encaminho substitutivo ao projeto 1915 de 2022. Senhor presidente, as indicações irei despachar diretamente pela mesa. Apresento aqui uma moção de aplausos, a número 379 de 2022, Associação Comunitária dos Moradores de Jardim América, na pessoa da senhora Lindaura Alves da Rocha, que é membro do Conselho Fiscal, pela posse da nova diretoria, que sejam consignados nos anais da edilidade curvelana os sinceros cumprimentos e seja oficiada a senhora Lindaura, dedicada moradora incansável, colaboradora do bairro Jardim América, que não mede esforços para conseguir benfeitorias para aquela comunidade. A senhora Lindaura, que faz parte do Conselho Fiscal da nova diretoria. Senhor presidente, apresento nesse momento o relatório final dos trabalhos desenvolvidos em relação à comissão especial instituída para análise da situação do aterro sanitário. Eu vou dispensar a leitura integral do relatório, a comissão que é formada por mim, vereador Daniel Araújo e Leonardo Viana Pinheiro. Basicamente, foi encaminhada a esta casa aqui todas as licenças de funcionamento do aterro, algumas questões foram colocadas, o procedimento está aqui, e vou apresentar a conclusão dos trabalhos nos seguintes termos, anotando que o processo, o relatório, inclusive eu já peço da tribuna, presidente, que esse relatório vai ser encaminhado a Vossa Excelência formalmente e que, se possível, distribua para todos os parlamentares dessa casa. Quanto ao processo principal,
ele vai ficar na Secretaria do Legislativo para vistas de qualquer vereador interessado. Pois bem, em sendo assim, aqui, após a apresentação das licenças, em sendo assim, até segunda ordem, ou que se prova o contrário, o aterro sanitário, diante da documentação apresentada, apresenta-se em condições regulares de funcionamento, tendo cumprido essa comissão, salvo melhor juízo a sua função. Por oportuno, registro que, havendo indícios de irregularidade, o trabalho desta comissão poderá ser reaberto, não afastando a competência desta Casa em proceder à fiscalização e acompanhamento do referido equipamento urbano. Em sendo assim, concluímos, conforme já dito, que a presente comissão cumpriu o seu objeto pela qual foi instituída, e aí houve concordância dos membros da comissão e determinando o arquivamento do procedimento. O procedimento fica com vista para qualquer vereador que queira analisar as licenças que foram encaminhadas. Senhor presidente, conforme já disse, as indicações irei despachar diretamente à mesa, somente. Muito obrigado. Com a palavra, os seus vereadores. Assuntos urgentes. Com a palavra, os senhores vereadores que desejam fazer uso do expediente pelo prazo de 5 minutos. Qual que é o assunto, vereador Humberto? O assunto administração pública está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Administração pública, o assunto está aprovado. Com a palavra, o vereador Humberto Freire Pereira. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Emerson de Souza, vice-presidente Daniel Araújo, secretária Vânia, meus colegas vereadoras, vereadores, os funcionários, diretores dessa casa, que nos assistem online, os presentes aqui no plenário, boa noite. Eu quero abordar aqui, presidente, alguns dos assuntos, eu vou ser rápido aqui, para ver se dentro desses 5 minutos eu consigo falar a respeito aqui. Eu tive uma reunião ontem com os moradores do bairro Esperança, presidente, e foram cobrados, outra vez, veio há poucos tempos, veio aqui o senhor Geraldo Mango Rosa pedindo que atendesse os pedidos, as solicitações dos moradores do bairro Esperança a respeito da lotação do transporte coletivo, que não passa, que não vai nem na rodoviária, nem no pronto atendimento e nem no pronto-socorro lá, não vai no Hospital Imaculada. E realmente tinha lá umas 20 pessoas que estão decepcionadas. Foi gravado um vídeo dos moradores mostrando que algumas lotações, alguns ônibus passam no posto, passam na rodoviária, passam no posto de saúde. Foi falado aqui que ia tomar as providências, o líder do prefeito falou que ia cobrar, que iria ser atendido, e infelizmente, prefeito, é um descaso que está fazendo com os moradores daquele bairro. Não só lá, ontem tinha um outro aí que morava no bairro Bom Jesus e que relatou a mesma coisa. Não confirmei ainda, mas já fica aqui um alerta para que tome as providências necessárias e atenda o clamor da população, porque é um absurdo o que está fazendo. Está aí o pessoal pedindo apoio e ajuda até no Ministério Público para ver o que pode ser feito, que a pessoa quer levar um paciente com uma criança e eles não têm o dinheiro para pegar um mototáxi, para pegar um táxi, e também a lotação não passa lá, tem que descer lá na Praça Central do Brasil e o restante a pé. Isso é um absurdo e ficou comprometido aqui de tomar as providências e, infelizmente, a pessoa responsável pelos serviços urbanos está fazendo um descaso. Isso aí nós temos que chamar a atenção, é do prefeito Luiz Paulo, porque foi ele que colocou essas pessoas lá para atender e não está resolvendo o problema da população, presidente. Então, está aqui a minha cobrança, espero não precisar voltar mais vezes aqui para falar, e se da próxima vez eu vou trazer uns 50 moradores dos bairros aqui para a gente poder fazer uma cobrança em local, para que seja atendido o clamor das pessoas, que isso realmente não pode acontecer. Nós sabemos que existe o processo de transição aí do ponto de ônibus, da lotação do transporte coletivo urbano, mas nós não podemos aceitar
que deixe o pessoal, os moradores desse bairro, numa situação dessa. E outro assunto, presidente, eu tenho que no TFD, eu tive no TFD, mudaram o TFD de uma maneira sem fazer uma pesquisa, sem fazer um estudo para ver se seria melhor o TFD estar funcionando na Praça Central do Brasil. Fica aqui um alerta, tanto para o secretário da Cultura, como para o secretário da Educação. A Praça Central do Brasil, ela é uma praça destinada a eventos culturais. Eventos culturais. Cadê a cultura do nosso município que acabou? Não tem nada. O que é que se fez nesse período? Nada. Simplesmente pegou um espaço que é reservado para a cultura e colocou lá um escritório de TFD, que faz parte da Secretaria da Saúde. Pegou a Casa da Cultura, que é lá a casa bonita, onde tinha as exposições de orquídea, feira de orquídea, tinha tudo da Casa da Cultura, e colocou um ponto de distribuição de carnê de IPTU. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha para a Secretaria de Cultura. E isso também é uma falta de respeito quanto à Secretaria de Saúde, de mudar o TFD para lá, que não sequer tem água para quem chega lá. E eu fui confirmar para ver se é verdade, e realmente é verdade. Não existe um bebedouro. A pessoa chega lá para ser atendida, pede um copo d'água. Eu perguntei para o servidor, para o funcionário estava lá, se eu quiser tomar uma água, eu falei assim, não vai tomar, porque essa água, porque abriu o armário e mostrou, essa água mineral é minha, eu que trago. Eu já bebo da garrafa aqui, eu não tenho como dar para ninguém. Como é que pode colocar um órgão público, presidente, futuro prefeito, que para atender o pessoal e que não tem nem água para atender? Eu vi uma reclamação de um morador, de um servidor, de uma pessoa falando que chegou lá e pediu água. Eu acho absurdo, eu fui lá para confirmar. É verdade, não existe água para atender quem chega lá para ser atendido. Como é que pode fazer uma coisa dessa, presidente? Aonde é que nós estamos? O que nós estamos vivendo? Cadê o prefeito Luiz Paulo, que cobrava tanto aqui quanto era vereador, por uma perfeição, por uma melhoria no atendimento às pessoas? Que hoje está, depois que sentou na cadeira e pegou a sua candidata sentada na cadeira, não tem condição, não consegue fazer com que as pessoas que ele indicou para ocupar esses cargos, que prestam um serviço de melhor qualidade para os moradores. Onde é que fica? Aí, Luiz Paulo, você, como vereador, cobrava isso, rapaz. Você está com a caneta na mão, você está sentado na poltrona. Você é o prefeito. Resolve o problema da população. Desculpa, eu pensei que o tempo tinha passado, meu tempo esgotou, não quero aqui ultrapassar o tempo normal, é só 5 minutos, eu volto a falar no outro expediente. Mas fica aqui a minha indignação. E eu vou continuar roendo o osso aqui dentro, para ver se sobra uma carne para a população lá fora. Isso eu vou fazer aqui dentro dessa casa. Que foi falado aqui que a oposição tem que roer osso. Eu vou roer o osso para ver se sobra um pouquinho de carne para as pessoas que me colocaram aqui dentro, lá na rua. Obrigado, presidente. Com a palavra, senhores vereadores. Qual que é o assunto, vereador? A ACEUC está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O assunto ACEUC está aprovado. Com a palavra, vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, recebi na semana passada, senhor presidente, já ao final da semana, a Associação dos Estudantes Universitários de Curvelo. Recebi de alguns estudantes, membros da associação, um pedido de urgência correlata à implementação de subsídio para a instituição que leva os estudantes de Curvelo a Sete Lagoas. Eu não desconheço aqui a indicação número 370 de 2022, apresentada pelo vereador Daniel Araújo e subscrita por quase a integralidade desta casa. Quero aqui me somar àqueles que defendem o aumento do repasse do valor da subvenção para a referida instituição, que há vários anos exerce papel fundamental na formação de curvelanos em cursos universitários que muitas vezes não são ofertados
na cidade de Curvelo. Senhor presidente, iniciei o curso de Direito no ano de 2007, na cidade de Sete Lagoas, e minha formação naquela época somente foi possível graças à organização estudantil formatada pela ASEUC, Associação dos Estudantes Universitários de Curvelo, instituição de grande valor para o povo curvelano. O pleito dos estudantes é legítimo e merece acolhida por esta casa. De minha parte, manifesto desde já não somente o meu apoio, mas também o meu voto favorável a todo e qualquer projeto que verse sobre ampliação do valor de repasse da subvenção à Associação dos Estudantes. Certamente é um pleito que encontra guarita em meus propósitos parlamentares e de muitos outros que estão aqui. Aguardamos o envio do projeto de lei que aborde essa matéria pelo Executivo, que certamente contará com a acolhida desses parlamentares. Por fim, saliento, senhor presidente, que fora instituída pela Lei 2.515 de 2009, o Conselho Municipal da Juventude, que prevê a participação de membros da Associação dos Estudantes Universitários de Curvelo. Ainda que pese a lei ter sido sancionada no ano de 2009, até a presente data não foi objeto de regulamentação e implementação. A efetivação do referido Conselho constitui, ao meu ver, importante mecanismo de participação popular, em especial no que tange à aplicação dos recursos destinados à juventude. Anoto que, já na condição de vereador, formalizei a indicação no sentido de que o Conselho seja implementado. Derradeiramente, reafirmo a minha posição inicial trazida aqui, a favor da Associação dos Estudantes, bem como o meu voto a eventual projeto que amplie o valor dos subsídios para o transporte desses estudantes. Somente, presidente. Com a palavra, os senhores vereadores. Qual que é o assunto, vereador Gustavo das Neves? Centro Social Aquiles Diniz Couto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Com a palavra, vereador Gustavo das Neves Fernandes. Senhor presidente Emerson, na sua pessoa, cumprimento os demais membros da mesa. Na pessoa da Sônia, cumprimento os demais funcionários desta casa. E quero cumprimentar meus colegas vereadores e vereadoras, e aqueles que estão no plenário e aqueles que estão nos assistindo online. Centro Social Aquiles Diniz Couto, Rua Sagrada, Coração de Maria, 220, bairro Bom Jesus, Curvelo, Minas Gerais. Ao excelentíssimo senhor Luiz Paulo Glória Guimarães, prefeito municipal de Curvelo. Com muita confiança e respeito, vimos mais uma vez apresentar a Vossa Excelência o Centro Social Aquiles Diniz Couto, CESATIC, entidade civil de caráter beneficente, sem fins lucrativos, situado em Curvelo, Minas Gerais. Há 28 anos prestamos serviço na área socioeducacional, no contraturno das escolas, atendemos aproximadamente 300 crianças, adolescentes na faixa etária de 10 a 18 anos. Em situação de vulnerabilidade ou risco social, é gratificante para nós, educadores sociais, que no CESAT desenvolvemos um bom trabalho socioeducativo e, nesses 28 anos, temos obtido dos educandos um bom resultado na
conquista de uma vida digna e de cidadãos responsáveis. A linha de trabalho junto aos educandos é fundamental nos princípios e valores éticos cristãos, valorizando a família e dando a oportunidade das crianças, adolescentes e jovens vencerem as dificuldades sociais, valorizando sempre o estudo e conquista uma vida promissora e digna. Para dar continuidade a este projeto de vida que sustenta o CESAT, lutamos para superar todas as dificuldades advindas da manutenção financeira, pois a verba que recebemos mensalmente não é suficiente para o pagamento de todas as despesas fixas da entidade. A manutenção financeira da entidade, desde sua fundação em 1994, é subsidiada por verbas mensais de empresas amigas, benfeitores de Coveiros e Belo Horizonte, com as dificuldades crescentes. As verbas ficaram defasadas e não cobrem todas as despesas. Por isso, temos que buscar a complementação através de atividades beneficentes. Foi neste momento difícil que sentimos a presença de Deus em nós, em nos ajudar, com a visita do vereador Gustavo Neves, que, tomando conhecimento das necessidades do CESAT, recorreu a Vossa Excelência, que tão generosamente prontificou-se em nos ajudar. O CESAT necessita, no momento de ajuda financeira para custeio, ou seja, recurso para pagamento das despesas fixas da entidade, como encargos sociais, FGTS, GPS, imposto de renda, IPIS, honorário contábeis, material didático e pedagógico, para ofício pagamento da prestação de serviço. Só mais um minuto, Excelência, estou terminando. Do engenheiro trabalho. Material para marcenaria, material para o oficina de música e material para oficina de informática. Conhecendo a dedicação de Vossa Excelência e a solidariedade com a entidade que presta o serviço aos mais necessitados, vimos pedir a colaboração nesse momento de crise financeira que atravessamos, para que possamos continuar a manter viva esta entidade que tanto bem tem feito às crianças e adolescentes aqui assistidas. Confiante que nossa solicitação será bem acolhida dentro das responsabilidades por Vossa Excelência. Desde já, manifestamos nossos profundos agradecimentos em nome das crianças, adolescentes e família que serão beneficiados. Atenciosamente, Irmã Mônica de Jesus Diniz. Somente, senhor presidente, na explicação pessoal, continuarei. Com a palavra, os seus vereadores. Submeto em primeira discussão e votação o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Cobu, Covelo, Minas Gerais. Está em discussão.
Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito a vereadora secretária Vânia fazer leitura das proposições que serão votadas. Moção 379 de 2022, da autoria do vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Está em discussão a proposição do vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente, solicito a vossa excelência o abono de minha falta à reunião extraordinária desse legislativo, realizada no dia 23 do mês em curso por motivo de trabalho. Atenciosamente, vereador Hugo Leonardo de Oliveira Farnete. Está em discussão a proposição do vereador Dr. Hugo Leonardo. Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 353 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro que seja submetido à apreciação do plenário o presente requerimento e, sendo o mesmo aprovado, indico. Pelo presente, comunico a minha renúncia ao cargo de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, bem como a vice-presidência da Comissão de Educação desta Casa. Solicito que a presente renúncia produza efeito a partir da data de amanhã. Sem prejuízo, comunico a minha saída renúncia da liderança do Bloco Diálogo e Renovação, solicitando que sejam adotadas as providências de praxe pela Secretaria desta Casa para os fins de direito, adotando o mesmo prazo. Comunico que a renúncia em relação às funções acima citadas se dá de forma irrevogável e irretratável. Solicito que seja dado conhecimento a quem de direito. Sala de reuniões, 27 de junho de 2022. Vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Está em discussão a proposição do vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Com a palavra, o vereador Humberto Freire Pereira. Pensar as demais formalidades regimentais, presidente, colegas vereadores, este pedido de renúncia do nosso colega vereador Douglas frente à Comissão Permanente de Legislação, ao o líder do grupo, do bloco, e também da outra comissão, que acho que é de serviço público. Eu gostaria de pedir um prazo nessa fala do nosso colega Douglas Veríssimo, porque ele ficou magoado por ter sido criticado, por ter tomado uma atitude nessa casa, mas essa casa é para isso mesmo. A gente não pode, simplesmente porque não teve a compreensão dos demais colegas vereadores, abandonar um serviço que vem sendo feito de uma maneira categórica, de uma maneira transparente, de uma maneira muito competente. Eu já fui líder da Comissão de Legislação, sei o tanto que é complicado, o tanto que exige do vereador para ser presidente dessa comissão, porque todos os projetos que chegam nessa casa, independente de qual segmento, ele tem que passar pela Comissão de Legislação. Eu sei o tanto que é complicado e vejo, reconheço a qualidade do trabalho que vem executado, vem sendo feito pelo vereador, nosso colega vereador Douglas Veríssimo. E eu conversei com ele, ele falou que era irreversível, mas na política não tem nada que é irreversível, é conversado. A gente tem que pautar um bom diálogo, saber perder, saber ganhar. Na hora que ganha a gente fica alegre, na hora que perde a gente fica um pouco triste, mas passa. E a vida continua, e nós estamos aqui, vereadores, hoje, amanhã, essa casa continua, entra uma outra equipe, e nós passamos e tem que deixar o nosso legado, é o que está sendo feito aqui. E o vereador Douglas está fazendo um trabalho de excelência, tanto à frente do bloco parlamentar, que ele é o líder, como também em frente às comissões que ele participa, principalmente da Comissão de Legislação, que é uma comissão muito minuciosa, tem que ter o parecer. E o doutor Douglas, na qualidade de advogado, e também de um vereador competente que tem sido demonstrado
no seu trabalho nessa Casa Legislativa, eu acredito que reveja esse seu pedido de renúncia dos cargos, doutor Douglas, e continue executando o seu trabalho. Eu peço aqui a nós, colegas vereadores, que votemos contra esse pedido dele de renúncia desses cargos e votemos pela permanência dele, tanto na Comissão de Legislação, como na comissão que acho que é Direito... Qual que é a outra comissão? De Educação, e também no bloco parlamentar, que tem desenvolvido um trabalho que até hoje a gente não tem, que sempre é perfeito, nós nunca vamos atingir a perfeição, mas nós temos que ter o diálogo para a gente conversar, para a gente aproximar o máximo da perfeição e fazer um trabalho que é sempre voltado para aprofundar, para melhorar os conhecimentos, nós, vereadores, a gente trocando as ideias, debatendo aqui, muitas vezes calorosos, mas isso faz parte dessa casa, e a gente não pode tomar as atitudes por simplesmente não aceitar que foi do jeito que a gente queria. Democracia é assim, nem sempre vem da maneira que a gente quer. E aí, eu peço, meu voto é contra. Você me desculpa, doutor Douglas, é contra porque eu acredito que Vossa Excelência tem que continuar fazendo o seu trabalho, igual está sendo feito, e na política a gente tem que ceder um pouquinho, ganhar daqui, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho que existe nessa Casa Legislativa, que é de trabalho que é reconhecimento. A gente vê aqui nas comissões, mesmo aqueles vereadores que não fazem parte das comissões, vêm. Nós chegamos aqui para votar, os projetos já estão quase todos bem adiantados, e isso é um trabalho que é feito das comissões e que vem feito com excelência, aquela parte que toca para você fazer. Então, meu voto é contra o pedido, e peço aos vereadores que a gente vote também para a permanência dele, que eu tenho certeza que na hora que a gente votar contra, ele vai ceder e vai continuar executando o seu trabalho. Obrigado, presidente. Está em discussão o requerimento do vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Com a palavra, o vereador Gessé Teixeira. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do Emerson, Daniel, Vânia, amigos e amigas vereadoras, a qual também cumprimento Charles e a Marlene Santana pela passagem do aniversário, que nos prestigia aqui com um bom trabalho nessa casa. Eu só queria deixar também registrado aqui o meu voto favorável à permanência do Dr. Douglas à frente do bloco, porque é uma pessoa assim que a gente vê que trabalha certo. Errar, a gente erra. Não estou falando que o Dr. Douglas errou alguma coisa, vocês vão entender. Nós estamos aqui, somos seres humanos, fazemos um trabalho, eu creio de excelência. Vejo todos os vereadores trabalhando em prol da comunidade curvelana, fazendo um bom trabalho. A gente sabe disso. Pessoas que são oposição, a gente está aqui. Lógico, tem, né, suas contraconversas em relação às nossas pessoas aqui. Mas admiro a sua pessoa, estamos juntos e sou favorável à sua permanência. Obrigado. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Araújo. Dispensando aí as demais formalidades, senhor presidente, esse requerimento apresentado pelo vereador Douglas, realmente, na condição de relator, não poderia me furtar em dizer algumas palavras aqui, que o vereador Douglas, realmente, eu reforço as palavras do vereador Humberto, que seu papel importante na Comissão de Legislação, Redação e Justiça, enquanto presidente, tudo que foi trabalhado no ano passado até aqui, até no que culminou, né, ele fazer o pedido de renúncia não só da liderança do bloco, mas também das comissões. Eu respeito muito a questão da liberdade, e nós precisamos zelar por isso, né? Ele já atuou ali, foi eleito até pelo Partido Liberal, que
prega muito sobre liberdade. E é uma das coisas que eu acredito muito, de liberdade. Nós estamos num país que nós precisamos ser livres. Livres para entrar, livres para sair. E quando não nos sentirmos à vontade em alguma situação, que a gente saia. Então, o vereador colocou de forma irrefutável e irretratável. E eu penso que eu preciso concordar com a excelência e dar liberdade a ele em fazer o que ele acha que o coração está indicando a fazer. E desejo, enquanto parlamentares, nós vamos até 24, praticamente juntos, e independente de qualquer coisa, nós estamos aqui em prol do povo curvelano, trabalhando em prol do povo curvelano, seja em comissões, em lideranças, enfim, nós estamos aqui pela cidade de Curvilho, e isso é o que importa. Somente isso, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Douglas Eris Gonçalves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Eu agradeço as palavras ditas até então. Apresentei o meu pedido de saída das comissões e da liderança do bloco, após uma publicação que realizei nas redes sociais, divulgando o resultado de uma votação de um projeto de minha autoria. Recebi informações e relatos que alguns colegas, inclusive do bloco que lidero até então, que não estariam satisfeitos com esta posição. No parlamento britânico existe uma moção de desconfiança. Nós não temos essa possibilidade. Mas eu considero esse pedido, nesse momento, como uma oportunidade para que os vereadores avaliem o trabalho que fiz e decidam. Eu estou aberto, nesse momento, tanto se o resultado for pela saída ou permanência, eu encaro com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita tranquilidade, até mesmo porque, conforme disse em outro momento, nada altera nos trabalhos, tanto das comissões quanto do bloco. Então, eu queria deixar todos os colegas muito tranquilos e muito confortáveis em adotarem a decisão que julgar pertinentes em relação a esse requerimento, sabendo que, pelo sim ou pelo não, eu sempre estarei em pé e às ordens desta casa, por que der e vier. Está em discussão. Passo aqui. Pode falar, vereador. Pela segunda vez, a palavra com o vereador Humberto Freire Pereira. Só para completar um pouco aqui a fala do vereador Douglas, a gente não pode tomar uma decisão... Nesse expediente não fala duas vezes, não. Então, desculpa, presidente. Desculpa que eu também errei. Aqui no projeto... Tá, é só o requerimento. Tá bom. Com a palavra, senhores vereadores, passa a ordem dos trabalhos da casa para o vice-presidente Daniel Araújo, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Assumo de forma interina a presidência da mesa diretora, passando a palavra ao então vereador Emerson de Souza. Quero cumprimentar o público aqui presente nessa casa, seja sempre bem-vindo. Cumprimento o presidente interino Daniel Araújo, meus pares, colegas, nessa noite de hoje, onde nós estamos discutindo um requerimento de total importância que requer atenção especial do trabalho dessa casa. Conversando, enquanto vereador, dirigente dessa casa, me preocupo sempre em pautar de forma mais justa e coesa o trabalho de todos os parlamentares. Discorreu, todos somos passíveis de acertos e erros, como nesse pequeno momento, se voltar um pouquinho a fita, nós acabamos de errar um pouquinho no regimento, até dei a palavra da segunda vez para o vereador Humberto. É um erro que acontece naturalmente.
E na volta, no retorno, na palavra, o vereador jamais vai ficar com raiva, o vereador que entende, né? É isso que é o nosso trabalho. E o parlamento é para isso. Sei que muitos vereadores ficam um pouco constrangidos em votar ou que sim ou que não, no entendimento, como nós ficamos também. Retratou-se aqui o vereador Douglas da publicação, que é um direito, e nós somos pessoas públicas, onde que muitas vezes eu não me preocupo de me expor. Enquanto dirigente, eu estou exposto às pessoas de me cobrarem, como que é o trabalho da Câmara, o que a Câmara está fazendo, onde eu estou indo ou deixando de ir, mas nós somos pessoas públicas. E a publicidade é isso, nós temos que ter entendimento. Mas no pequeno momento, na discussão desse requerimento, quando em conversas com o vereador realmente retratou-se várias coisas no calor da sua emoção, pediu-se, né, após os acontecimentos, a renúncia e deixou claro a retratação dos fatos, onde sou solícito ao trabalho do vereador, que tem feito de grande valia. Se rejeitado o requerimento, o vereador está com consentimento livre, coração aberto para continuar os trabalhos. Se aprovado, da mesma forma. Então, é uma forma que, enquanto presidente, me sinto um pouco desconfortável de ter que passar por esse momento, mas isso faz parte do requerimento, isso faz parte do regimento, isso faz parte do momento político que nós temos que estar pronto a enfrentá-lo, antes, durante e depois, sabendo que o trabalho continua, sabendo que o vereador jamais vai deixar de contribuir com esse legislativo, quanto até o presente momento, se possível for continuar pelos pares. Tenho que deixar claro aqui a minha não interferência nos votos dos parlamentares, porque passou-se alguns momentos que parecia que eu estava interferindo no pedido de um e de outro, ou que faça ou que deixou de fazer. Deixo claro aqui o funcionamento da casa, com coesão, aquilo que cada um dos senhores querem ou que pensam, através do seu voto, expressão e no uso dos expedientes. Então, deixando claro aqui, Daniel, no presente momento, que os pares têm total liberdade pelo sim e pelo não. O trabalho continuará fluindo da mesma forma e esse legislativo continua contando com o trabalho dos vereadores que têm prestado, viu, senhor Douglas? Um trabalho de alta qualidade à frente da comissão, com muita coerência, e é o que eu me propus aqui no início da fala. Somos passivos de erros e acertos e temos que saber retratar quando erramos, e quando nossos pares também acertam, nós temos que saber levantar, alavancar nossos amigos, nossos colegas. Ficaram alguns parlamentares, sim, ao controvérsia do acontecimento, mas é normal, é coisa que se leva e se releva, e o dia a dia, o tempo é que dirá o que pode ser feito na continuidade. Nada mais, senhor presidente da Lei, só para deixar claro aqui, a não interferência desse vereador, enquanto presidente e dirigente dessa casa, nas atitudes, nem de apresentação do vereador e nem correlato à votação dos pares, ou pelo sim ou pelo não. Nós estamos aqui para poder deixar a transparência acontecer. Uma vez até achei, de uma forma irregular, de eu me participar em conversas com alguns parlamentares, pelo pedido do vereador, que deixou ali de uma forma bem direta, irrevogável e irretratável. Eu fiquei meio surpreso, conversei muito com ele, nós temos uma convivência muito boa, mas eu deixo aqui aberto, ou pelo sim ou pelo não. No presente momento eu também não participo da votação, mas está aberta a discussão aí para os vereadores terem o seu entendimento e faça aqui a declaração em que seja o que Deus quiser para o trabalho continuar. Obrigado. Por nada, vereador Emerson, solicito de Vossa Excelência a recondução dos trabalhos da mesa diretora. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Quem vota contrário, levanta. Quem vota a favor, continua permanecendo como estão. Quem vota contra o requerimento, levanta. Quem vota a favor, quem votar a favor do requerimento, como é que é? Espera aí, deixa eu explicar para você. Quem votar ao contrário é igual a votação normal. Votou ao contrário, levanta. Ele não sai. Quem continua sentado é para continuar rejeitado o requerimento. Ah, não me empatou não, porque Cássio não veio. Quantos votos? Perdeu, foi rejeitado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, porque Douglas não vota. 7, 8. 7. 7. Maioria. Está Rejeitado. rejeitado o requerimento do vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Ficou 7-6. Então, ficou rejeitado o requerimento do vereador por 7-6. O Eric. É 2 que tem. Com a palavra, os senhores líderes que desejam fazer uso do expediente pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, o vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Você soltou a indicação ou não? Porque foi votação agora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Entendo como um gracejo, como um elogio e como uma vitória, por que não? A permanência minha nas comissões e na liderança do bloco certamente não interferiria, assim como a minha saída. Mas se assim foi decidido pelos nobres colegas, me proponho sim a permanecer à frente do bloco e da Comissão de Legislação, sempre calcado no cumprimento estrito do que diz o regimento e a lei orgânica. Em nenhum dos momentos que se procederão doravante, assim como fiz até então, não alterarei a minha forma de trabalho nessa casa. O regimento interno é o livro de cabeceira do vereador, e enquanto na comissão estiver, ele vai ser cumprido à risca, no cumprimento dos prazos, das diligências, dos pedidos de vistas, inclusive no respeito regimental do direito de cada um dos vereadores que aqui se encontram. Eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com todos os vereadores desta casa, em especial dos vereadores que compõem o bloco Diálogo e Renovação, no sentido de que a independência parlamentar, ela é uma premissa que tenho desde o primeiro dia que cheguei aqui. Alguns vereadores podem me enxergar como oposição. E a oposição, às vezes, pode me enxergar como base. Muito pouco importa. Importa é que o ditame que tenho a seguir, ele é reto. É um caminho que não tem curvas. Porque o que devo fazer é aquilo que está estritamente escrito já na nossa Constituição Federal, o que está escrito na nossa lei orgânica,
e o que está previsto no nosso regimento interno. A lei, a Constituição e o regimento interno, no que depender de mim, e tenho certeza de todos os colegas aqui, todos esses ordenamentos serão cumpridos estritamente. Vai ser observado o direito individual de cada um dos parlamentares, principalmente aqueles que compõem a Comissão de Legislação. Porque a análise, do ponto de vista legal e regimental, ela precede, antes de mais nada, de isonomia, isenção. Não queremos quem queira atrapalhar, muito menos quem queira auxiliar de toda sorte. Nós queremos a verdade real, extrair aquilo que é possível diante da lei. E é por isso que eu agradeço a todos aqueles que votaram pelo sim ou pelo não, pela minha permanência. Em especial, aqueles que me confiaram essa oportunidade de continuar. Quando disse que o requerimento ele tinha uma conotação de uma moção de desconfiança, é justamente nesse sentido. É para que eu pudesse, acaso o requerimento fosse derrubado, manter-me na posição de coluna, como todos estão. Mas como o requerimento foi rejeitado, entendo como uma confiança dos nobres pares que compõem essa casa. Muito obrigado, presidente. Agradeço de forma efusiva todos vocês. O trabalho continua. E aqui eu cito o vereador Jânio Rocha Lima, que diz sempre que nada resiste ao trabalho. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, os senhores líderes. Não, pode continuar o expediente. Depois eu volto na disposição Com a palavra, o vereador Daniel Araújo, líder do prefeito. Depois eu volto no expediente, que eu esqueci. Dispensando aí as demais formalidades, senhor presidente, na condição de líder, eu acompanhei aqui com atenção algumas falas e o assunto que eu quero voltar aqui bem rapidamente é em relação à solicitação do pessoal ali que vai para Sete Lagoas, a suplementação para o diesel, né, da associação ACEUC, e são 162 alunos, sendo eles 26 em psicologia, 23 em odonto, o restante espalhados aí entre farmácia, veterinária, direito, etc. Então, os executivos estão extremamente sensíveis, recebeu ali o líder Vinícius Guedes, na qual representa todos os alunos, no caso 162, e tem acolhida aí do executivo, e logo esse pedido, esse PL chegará nessa casa legislativa e será apreciado por todos e certamente aprovado, porque se trata de algo muito importante, que é a educação. Então, o executivo já tem ciência disso, o PL já está sendo elaborado e logo chega nessa casa para aprovação. Outro ponto, já foi dito aí nas correspondências, sobre a inauguração da unidade de prevenção à criminalidade de Curvelo, implementação do projeto de enfrentamento à violência contra a mulher. Pauta extremamente importante, né, a implementação do projeto de enfrentamento à violência extremamente necessário. Recebo alguns comunicados enquanto imprensa de algumas mulheres que gostam, nem se identificam, pedem para não se identificar, e pedem o endereço da delegacia da mulher, o telefone da delegacia da mulher, e agora chega mais um instrumento aí dessa unidade de prevenção à criminalidade, que vai reforçar aí a questão da prevenção e proteção à mulher. Mas, como se diz, né? Dizem que as mulheres é o sexo frágil, isso é uma mentira absurda, né, vereadora Dorileia? A citar a vereadora aqui, que tão forte é e vai enfrentar grandes desafios aí pela frente. Então, as mulheres precisam de um respaldo
não só de políticas públicas, mas também de toda a sociedade para isso. Ressalto também, senhor presidente, e todos, a implantação, a sala vermelha já existe junto com o pronto-socorro, mas equipamentos que chegaram aí ao UPA, diversos respiradores, monitores, camas, enfim, muita coisa boa chegou aí para a saúde de Curvelo, e a gente tem que agradecer, lógico, ao trabalho em conjunto do Governo do Estado, em parceria aí com, lógico, com a Vale e também o Executivo Municipal, e que tem tem trabalhado, através de políticas públicas e acordos para que o município de Curvelo venha a ganhar. Então, novos equipamentos chegaram ali para a Sala Vermelha e também o PA para monitorar, e se o paciente precisar de ir para uma UTI ou um CTI, e caso não tiver vaga ali por hora, nós temos hoje condições de absorver bem as palavras aí de Dr. Hugo, que participou do evento, e ele falou, hoje nós temos, então, condições de uma sobrevida ali no pronto-socorro, por mais um tempo, com equipamentos de alta tecnologia, que a gente presenciou ali de pertinho. Outra questão aqui que eu quero citar são as licenças do aterro sanitário, na qual compunha a comissão, junto com o presidente Douglas, relator Leonardo Gatita e eu na vice-presidência, e nós temos aí o orgulho de falar que as licenças do aterro sanitário, elas estão ok. Até 2030, nós, entre aspas, não precisamos nos preocupar com essas questões de licença, mas sim de manutenção do aterro sanitário. Tem muita coisa boa para chegar. Alguns falam que nós vamos captar lixo de outra cidade, mas, na verdade, nós estamos falando de resíduos sólidos, e existe uma grande diferença quando é questão mais de mentalidade. Lixo é uma coisa, resíduo sólido é outra coisa, e nós vamos, se Deus quiser, nós vamos avançar nessas pautas do meio ambiente, fazendo com que os resíduos sólidos eles sejam tratados, destinados, porque lixo depende da mentalidade. Quando a gente fala de resíduos sólidos, isso é política pública, e isso também é investimento, e isso também vale a pena, porque tem muito valor agregado em relação a isso. No expediente de líder, já foi levado ao Executivo, na pessoa da Tatiana Mello, está sendo traçado aí novo planejamento, licitação aí do lotação, e realmente Bairro Esperança e Bom Jesus, eles já têm o conhecimento, já estão fazendo planejamentos e tudo mais. Infelizmente, ainda não teve soluções definitivas, e a gente aguarda aí por definições por parte da Secretaria e, quem sabe, aí do novo traçado da lotação permanente, que vai chegar em Curvelo dentro em breve, assim a gente realmente muito espera, porque tem dado muito trabalho. O TFD sobre a localização, e quando era cultura, aí eu até anotei aqui uma em relação à localização, a Comissão de Saúde, em tempo, esteve ali, na pessoa da presidente Maria Dorileia, Solange, que enquanto relator, eu enquanto relator, e a Solange vice-presidente, estivemos ali no TFD, fazendo algumas indagações, antes mesmo de chegar as mobílias, enquanto estava mudando para lá, conversando com o seu secretário sobre as disposições, e ele afirmou que aquilo seria em caráter temporário, porque é uma questão ali até de logística, os ônibus todos parando ali no centro, e o antigo TFD ficava mais, entre aspas, afastado, ficava ali perto do Hospital Santo Antônio. Então, foi uma questão mais de logística mesmo, de subir com ele ali para o lado da Secretaria de Cultura, do lado da Casa da Cultura, e ali uma sede administrativa, pelo menos temporária, foi o que foi nos repassado, enquanto Comissão de Saúde. Adequações estavam sendo feitas, melhorias também, pelo menos para receber ali não só os colaboradores, mas também todos os funcionários, todos os pacientes que precisam utilizar do serviço ali do TFD. E aí a gente entende um caráter cultural daqueles prédios, realmente um dos primeiros, mas enquanto executivo, o poder executivo está na mão do prefeito Luiz Paulo, e junto com o seu secretariado, e nós, essas decisões estratégicas, eles podem, sim, têm autonomia para tomar, e quem discorda, que em 24 tente alguma outra coisa. Fique com Deus, um abraço. Com a palavra, senhores líderes. Eu risquei aqui na anotação aqui, eu pulei o expediente das proposições que serão despachadas. Então, eu vou retratar aqui o expediente.
solicitando a vereadora secretária Vânia fazer leitura das proposições que serão despachadas pela presidência. Indicações 384, 388 de 2022. Da autoria do vereador Leonardo Viana Pinheiro. Indicação 385, 386, 390. Da autoria do vereador Leonardo Gatita. Indicação 392 de 2022. Da autoria da vereadora Ivanete Gonçalves Marques de Carvalho. Indicações 380, 381. Da autoria do vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Indicação 337, 77, 378, da autoria do vereador Jânio Rocha Lima. Indicações 389, 391, da autoria do vereador Daniel Araújo e outros vereadores. Indicações 382, 383, da autoria do vereador Gessé Teixeira Silva. Somente isso, presidente. Com a palavra, os senhores vereadores, pedir explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos. Não. Oi? Com a palavra, a vereadora Vânia. Vou encaminhar aqui também. Presidente Emerson, vice-presidente Daniel, colegas vereadores e vereadoras, público que nos assistem online, na pessoa de João Vitor e Lusitânia, eu cumprimento aqui a todos presentes e servidores desta casa, boa noite. Presidente, eu gostaria aqui de falar sobre um projeto. Em 9 de agosto de 2021, eu apresentei aqui um projeto de lei 1151 de 2021, onde pede que fosse incluído no calendário oficial do município o mês de agosto lilás, com o objetivo de conscientizar a população sobre a violência doméstica e suas espécies. E no dia 20 de agosto de 2021, foi sancionada a lei número 3.454, de 20 de agosto de 2021. E eu fico muito feliz, porque nessa época sempre tive essa preocupação com a violência contra as mulheres. E foi feito vários trabalhos relevantes, né, tratando desse tema. E amanhã será inaugurado, aqui em Curvelo, a unidade de prevenção à criminalidade com implantação do projeto de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, eu fico muito feliz de estar vendo aí esse grande feito que vai estar acontecendo amanhã aqui na nossa cidade de Curvelo. É um assunto relevante e que merece todo o carinho e dedicação a essas mulheres, né, vítimas da violência, e também, né, dos agressores, que possam ser trabalhados também dentro deste projeto. Quero parabenizar o prefeito, a subsecretária Ivene, Ministério Público e todos os demais órgãos que estão aí envolvidos, né? Então, muito obrigado a todos por estar realizando, a partir da manhã, esse grande feito aqui na nossa cidade de Curvelo. Somente isso, presidente. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Humberto Freire Pereira. Dispensar demais formalidade regimental, mas abrir um parênteses aqui para cumprimentar o meu amigo João Vitor e a Lusitânia, presente nessa casa. É um prazer enorme recebê-los aqui. João Vitor ali, barbudo, a gente nem reconhece. Presidente, eu vou ver se eu consigo decifrar aqui nesses 5 minutos. Eu vi aqui que vai vir o projeto e são 162 alunos que vão estar
sendo contemplado com esse projeto. Quando eu falo aqui que a prefeitura não é banco para ficar guardando dinheiro, é isso aí, que os projetos têm que vir para essa casa para a gente poder aprovar. Não é a gente sair liberando aí, igual essa casa fez, liberou aí 23 milhões para o prefeito gastar do jeito que ele quer. O bom é que os projetos vêm para essa casa para que a Câmara aprecie e vote, que a gente sabe onde está sendo destinado, e no decreto lá já passou. Por isso que tem que vir os projetos para cá. E quando eu falo que a prefeitura não é banco, é porque não é banco mesmo, não. O dinheiro tem que ser revertido para o bem da sociedade, para o bem da população. E essa maneira, nós somos sabedores que a prefeitura está com uma saúde financeira de excelência, e é na hora dos projetos chegar para cá, para a gente apreciar e votar naquilo que realmente vir. Mas quando a gente libera 23 milhões de uma vezada só para gastar do jeito que o prefeito quer, então esses projetos não viriam para essa casa desse nível. Quanto ao aterro sanitário, eu vi aqui o relatório do vereador Douglas, todas as licenças do aterro sanitário têm que estar em dia mesmo, senão fecha, o meio ambiente fecha. Quando falou aí que a cidade vai trazer lixo para cá, vai trazer lixo selecionado para cá? Qual a cidade que faz seleção de lixo hoje no Brasil? Só Curitiba. Fala qual a capital que faz. Essa cidade aqui do interior vai fazer. O lixo vai vir para cá, é lixo, não é lixo selecionado, não é resíduo sólido, não, vem lixo mesmo. São 19 municípios que vai trazer o lixo para cá para ser selecionado aqui, entre aspas. Vou esperar o acontecimento para ver se é isso aí. E não é. Não é isso aí. Outra fala, eu queria aqui cumprimentar o vereador Douglas e nós, vereadores aqui, que votamos hoje nessa casa pela permanência do vereador Douglas, e que realmente os trabalhos vão continuar, iriam continuar, mas hoje vai continuar acontecendo com o vereador Douglas na liderança do seu bloco e também do presidente da Legislativa, dos cargos ocupados na Secretaria de Educação, para que a gente fluir da melhor maneira. Isso é democracia. A partir do momento que nós tornamos pessoas públicas, nós temos sim que saber que nós estamos aptos, estamos preparados para receber o elogio e as críticas, o bônus e o ônus. Se o trem for só maravilha, é bom demais, tem que ter, ué. O que o vereador Douglas fez aqui, ele publicou uma votação que teve nessa casa. Está lá nas redes sociais, do mesmo jeito, a transmissão é ao vivo, está no YouTube, está no Facebook. O vereador que quiser ver, veja. A população quiser ver, veja. O que quiser publicar, está publicando o que está acontecendo, é a realidade. Nós não podemos aqui discriminar, tratar porque a situação, porque a oposição, nós todos somos vereadores aqui dentro. O mesmo, cada um tem direito a um voto. Eu, com a minoria, só tenho um voto, mas a situação tem os outros votos todos, eu tenho que respeitar, mas vocês também têm que respeitar meu voto. Vocês têm que respeitar, porque eu sou vereador tanto quanto vocês, quanto os outros, ou não sou? Eu posso votar contra ou a favor, e posso divulgar, publicar onde eu quiser, porque das redes sociais, porque está sendo gravado aqui, não foi nada inventado. Está aí para quem quiser ver. Então, fica aqui. Quando eu falei aqui que aí o vereador, o líder do prefeito, falou que a comissão que foi de saúde foi lá no TFD fiscalizar, então por que não olhou que lá não tinha água para dar para a população? E não deixou que instalasse um escritório lá, um atendimento ao público, se não fornece nem água potável para a pessoa beber um copo d'água, tomar um remédio? Se existe a comissão de saúde, permanente de saúde, ela devia ter ido lá e falar, não, aqui não vai funcionar assim não. E está falar aqui lotação que está em estudo. Vai ficar em estudo até quando? Até quando vai ficar em estudo? E a população vai esperar estudar? E vai ficar morrendo de necessidade, sem poder levar seu filho a um médico no hospital, num ponto de atendimento, porque não tem lotação? Ontem lá, então quer dizer que sábado e domingo nós não podemos sair de casa, nós temos que ficar presos dentro de casa porque não tem lotação. Eu falo em outra oportunidade, presidente, obrigado. Com a palavra, os seus vereadores. Com a palavra, o vereador Gustavo das Neves Fernandes.
Dispensando as demais formalidades, quero falar aqui na explicação pessoal, em 2 tempos. Quero aqui salientar o nobre colega doutor Douglas, que no qual tive o prazer de votar rejeitando o seu projeto. E é certo que o vice-presidente dessa casa anunciou também, dizendo sobre a liberdade que temos de ir e de vir, que poderia respeitar a sua decisão, mas sabemos que, muitas das vezes, a decisão pode ser precoce, que a gente entende que você vem realmente desempenhando um excelente trabalho, e por essa finalidade, já na metade, não é mesmo, do que dá-nos o direito de permanecer por 1 ano, não é mesmo? Por que não vencer, não é mesmo? Não porque os demais não têm a competência. Sim, todos os nossos vereadores aqui têm a competência como tal. Pode não conhecer de lei, como Vossa Excelência estudou para isso, mas, na verdade, todos aí têm a competência de liderar e também presidir. Mas, com prazer, votei contra o projeto. E quero falar aqui sobre a associação Centro Social Achilles Diniz Couto, conhecida por projeto Irmã Mônica, situado aqui no bairro Bom Jesus, onde atende em torno de 300 crianças de 10 a 18 anos, que vem realmente desenvolvendo um trabalho indesejável aqui no nosso município, e que se encontra em dificuldade, e ao convite desse vereador e também do prefeito, que teve a oportunidade de conhecer todo o trabalho, todo o projeto, e o prefeito sensibilizou com esta situação e se dispôs a fazer algo a favor dessa entidade que presta um grande trabalho sem fins lucrativos no nosso município. Então, admiro esta gestão, prefeito Luiz Paulo, por essa decisão que no qual tomou, e estamos aguardando a liberação, né, para que possa atender, né, em parte, o que o Centro Social Achilles Diniz Couto tanto necessita. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Douglas Elis Gonçalves. Senhor presidente, realizei ontem a primeira blitz do meu mandato, onde tive a oportunidade de distribuir aos transeuntes que passavam pela Avenida Afonso Pena com Dom Pedro II. Um singelo informativo contendo um resumo da atuação deste vereador neste 1 ano e meio de mandato. É uma prestação de contas ao povo de Curvelo, contendo aí
os principais projetos aprovados de autoria deste vereador. E também temos aqui um balanço quantitativo em relação às proposições apresentadas por mim ou em parceria com outros vereadores. Então, eu fiquei muito satisfeito com a adesão, com a cordialidade, com a educação e a urbanidade com que as pessoas receberam o meu impresso. Destacando que esse material ele foi produzido sem qualquer tipo de verba desta casa, verba pública, com recurso próprio. E agradecer também aos colaboradores que estiveram junto comigo para entregar esse panfleto. Sábado foi um dia energizante. Encontrei com o vereador Jaleco e realmente eu posso dizer, política deve se fazer com alegria. Política, a verdadeira e boa política, ela não deriva sentimentos ruins, negativos, vingativos. Ela tem que se fazer com alegria. A alma tem que estar leve e tranquila, para carregar o que há de melhor. E aí eu posso dizer a todos vocês, senhor presidente, que é uma singela prestação de contas que faço ao povo de Curvelo. Eu recebi hoje o convite para participar amanhã, às 14h30, da inauguração da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo, com a implantação do projeto de enfrentamento à violência contra a mulher e assinatura simbólica do termo de cooperação. Um movimento importante, necessário e extremamente válido para o nosso município. Quando se liga a televisão hoje, para ver o noticiário, vereador Gustavo, nós encontramos uma quantidade assustadora, avassaladora, de informações contendo violência contra a mulher, feminicídio, de toda sorte. E aqui eu quero lembrar uma medida implementada através de um projeto de lei de minha autoria e aprovado de forma unânime por esta casa, que é a lei que proíbe a nomeação de condenados na Lei Maria da Penha nos cargos de confiança no município de Curvelo. E nos efetivos também. Se hoje, ao efetivar um concurso, houver condenação nos crimes previstos, a pessoa está impedida de tomar posse. Então, por que isso? Porque é preciso trazer respostas efetivas, diretas, a essa realidade cruel que se abate sobre as mulheres desse país. É preciso dar respostas concretas a essa realidade difícil que nós temos vivenciado no nosso país. Então, eu fico muito feliz e muito satisfeito quando eu vejo esse movimento, essa sinalização, como forma de inibir essa prática hedionda, cruel e inaceitável que nós temos vivenciado, principalmente em relação à violência contra as mulheres. Somente isso, presidente, agradeço a atenção de todos nesse momento. Com a palavra, os senhores vereadores. Não temos orador inscrito. Lembro aos senhores vereadores, a audiência pública nessa casa é amanhã, dia 28 de junho, às 18h15, para análise e discussão do projeto de lei 021 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes, elaboração e execução da lei orçamentária de 2023 e da outras providências.
Já. Encaminho o substitutivo 01 apresentado ao projeto de lei 1.213/2022, que altera a lei número 2.202 de 2003, que institui o Dia Municipal do Idoso e Semana Municipal do Idoso e dá outras providências. Faltando aqui. Teve um que o Douglas apresentou o substitutivo, não? Qual o número? Substitutivo 01, 1.210 de 2022, de autoria do vereador Douglas Veríssimo Gonçalves. Ordem do dia da reunião seguinte. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1.212 de 2022. Primeira discussão e votação dos projetos de lei complementar 005/2022, projeto de lei 1.186, 1.194, 1.197, 1.201, 1.207, 1.209, 1.210 e 1.213 de 2022. Solicito que a vereadora secretária Evânia proceda à chamada final. Cássio Corrêa de Matos, Daniel Araújo Souza, Douglas Veríssimo Gonçalves, Duarte Severino Gomes, Elias Trindade, Emerson de Souza, Gustavo das Neves Fernandes, Hugo Leonardo de Oliveira Farnete, Humberto Freire Pereira, Ivanete Gonçalves Marte Carvalho, presente, Jânio Rocha Lima, Gessé Teixeira Silva, Leonardo Viana Pinheiro, Maria Doriléia da Silva, Solange Maria Rodrigues Ferreira. Nada mais havendo, declaro encerrado esta reunião. Boa noite a todos.